espírito orando ao Senhor, enquanto nós aqui na frente buscaremos silenciosamente a presença do nosso Deus. Como diz o Salmo, cantai ao Senhor porque é bom. E é com alegria que cantaremos as estrofes do hino na ordem 413 do nosso Sinai. 413. Cantemos com alegria, porque o Senhor está conosco e é digno de toda a honra e toda a glória. Quando Ele estendeu a sua mão.
lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Base no texto bíblico, com reverência nos ajoelhemos. Eu quero pedir ao nosso irmão Andrade, por favor, ore conosco. Bendito Deus, Pai de infinita bondade, graças a Deus, Senhor, por esse momento que estamos aqui na tua casa de oração, para nunca pedirmos mais da tua palavra. Que a nossa força, Senhor, pelo teu trabalho, para a noite, pudesse ser usado através do Espírito Santo. E nós aqui, que podemos ouvir, que sejamos com nossos corações preparados para aceitar a tua palavra com graça e dar fruto para a santificação. E perdoar nossos pecados, pela graça que basta, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, os nossos assistentes. E aí, em nome de Jesus, recebemos as boas-vindas a todos. Quão bom estarmos aqui na casa de Deus. Pedro mesmo disse: Senhor, como é bom estar aqui. Melhor fazermos 3 altares. Davi disse: mais vale um dia na tua casa que 1000 dias em qualquer outro lugar. Em outra parte ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, é uma bênção, é um privilégio esse encontro coletivo com o nosso Deus. Na verdade, devemos lembrar que neste momento muitas pessoas estão passando por momentos tão difíceis, alguns hospitalizados, alguns chorando os seus mortos, alguns literalmente presos. Nós não somos melhores que essas pessoas. Nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus nos alcançou e nos proporcionou este momento tão feliz. Então, é verdade, irmãos, esconder de coração. Vamos deixar que nada atrapalhe essa adoração. Porque Deus deseja nos abençoar individual e coletivamente. Não deixar que nada, nem ninguém, que é possível, mesmo aqui no tempo, estarmos viajando nas ondas das redes sociais, na internet. Não vamos deixar que nada atrapalhe, porque nós viemos prestar um culto ao Senhor. Nós não viemos assistir o culto, nós viemos prestar um culto a Deus, ao único que é digno de ser agradecido. Então nós estamos felizes pela presença de todos, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Nós vamos dar oportunidade para o pequeno Wesley, que vai se expressar dentro do campo, dentro do instrumento. Vamos ouvir com melhor a nossa canção. Boa noite para os irmãos. Antes de o Wesley louvar a Deus, né, em agradecimento vindo, eu quero aqui deixar um versículo bíblico para a nossa visitante de hoje, a Joelma, especialmente para ela, né, porque o Espírito Santo trouxe ela até aqui, essa igreja, e eu quero deixar esse versículo bíblico para que ela possa levar em seu coração, lá no Salmos, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: sabeis, pois, que o Senhor separou para si aqueles que é querido. Ele ouvirá quando você clamar a Ele. Amém? Então tem 2 pontos aqui, Joel, para você, que o Senhor separou você para Ele. E o segundo ponto é que você é querida dele, que você possa levar esse versículo em seu coração, que você possa voltar mais vezes na casa do Senhor, que você possa se sentir abraçada, né, por cada um irmão aqui presente. Deus abençoe a todos. Mas agora vamos louvar a Deus com ensino e agradecimento a Ele, né, pela sua vida, pelo dom do Espírito Santo em nossas vidas e também pelo dom que Ele dá a cada um de nós. Quero deixar esse louvor aqui também especial para ela, né? Que Deus abençoe e que ela não esqueça, sempre volte aqui nessa casa do Senhor. Amém, igreja?
Deus possa continuar abençoando nosso pequeno Wesley. Que cada dia seja grande para a honra e glória do Senhor. Teremos mais uma participação. Convidamos nosso irmão Neto, que também vai levar o nosso Deus. Uma boa noite da igreja. Que a graça e a paz de Deus seja com todos. Amém? Texto de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, nos diz assim, ó: lance sobre ele uma ansiedade. É assim? Toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de quem? De nós, de vocês. Essa é a certeza que eu tenho, que Deus até aqui tem nos cuidado. E nesse presente momento eu sinto a mão de Deus, não só sobre minha vida, mas todos vocês que aqui estão. Porque Ele tem nos conduzido neste bom lugar. Todos querem isso? Eu vou cantar também e falar justamente sobre o cuidado de Deus. Que Ele não cuida só de mim, mas cuida de cada um de vocês aqui também. Preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. A igreja pode cantar comigo. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tens direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus.
a palavra para o nosso missionário local, o Adriano, que tem uma palavra, aos nossos queridos amigos que nos honram suas presenças. Com ele está a palavra. Boa noite, queridos irmãos. Quantos de vocês estão gratos a Deus por essa noite? Quantos estão? Quantos podem dizer amém? Vê se apareceu ali na tela, eu caí aqui. Vocês têm que ver ali. Só um minutinho. Você vê? Muito bem, então vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. O poder restaurador do quê? O que vocês estão vendo aí na tela? Uma árvore assim? Uma árvore? Sim. Quando olhamos para essa imagem aí, o que vem em nossa mente? Quando você vê uma árvore genealógica, né? O que vem em nossa mente? Vem a nossa história ou não? O nosso passado, correto ou não? Vocês têm ideia qual é a importância de uma árvore genealógica? Ela nos ajuda a entender melhor as nossas origens, certo? Porque quando falamos de genealogia, nós estamos falando da ciência que estuda a origem e filiação das famílias, certo? Todas as famílias ou todas as pessoas têm uma árvore genealógica. Eu e você temos, sim. E conhecer as nossas origens nos ajuda a explicar muitas coisas. Sabiam disso? E isso é mais motivacional quando a nossa descendência ou os nossos ancestrais foram heróis, que nem sempre é assim, né? Todos nós temos uma história a contar. Ontem eu ouvi a história do Neymar, né? Quem estava aqui ontem ouviu? Todo mundo tem uma história, né? Uma história. Eu também tenho uma história. Os judeus gostavam muito de genealogia, até porque isso os ajudava a preservar a pureza da linhagem sacerdotal e a história da nação e sua identidade com o povo de Deus. Certo? A pergunta: quem eu sou? Qual a minha história ou a minha descendência só pode ser respondida com auxílio dos nomes dos nossos ancestrais. Sim, sim ou não? Dos nossos antepassados. Por isso, esse assunto tem uma certa relevância nas Sagradas Escrituras. No Antigo Testamento, todos queriam ser descendente do rei Davi. Sabiam disso? As pessoas queriam fazer parte, não simplesmente da linhagem real de Davi, mas porque eles sabiam que o Messias viria da descendência de quem? De Davi. Certo ou não?
capítulo 11, que da família de Davi nasceria o Salvador. Por isso todo mundo queria ser descendente de Davi. No tempo de Jesus, a genealogia era algo muito, muito importante. Todos queriam fazer parte da descendência do Messias. Mas tem alguns detalhes que a gente precisa esclarecer aqui nesta noite e entender, né? Algumas coisas interessantes. Você sabia que tem gente que tem vergonha de sua linhagem familiar? Sabia disso não? Sabia ou não? Sabia que tem gente que tem vergonha? Provavelmente esse sentimento de vergonha existe porque talvez tenha personagem nessa linhagem que deram maus o quê? Exemplo, sim ou não? Isso nos causa vergonha. Agora, se a árvore genealógica é boa, ninguém tem vergonha, sim ou não? Isso é interessante, né? Só que eu tenho uma afirmação aqui a fazer para vocês como reflexão. Você sabia que a árvore genealógica de Jesus não era boa? Estranho ou não? Estranho isso? Até a cidade onde ele nasceu era suspeita. Eita, meu pai. Lembra de Natanael? Lembra ou não? Quem disse Natanael? Quem lembra comigo? Pode o quê? Vinha alguma coisa boa de onde? De Nazaré? Nazaré seria mais ou menos morar hoje no Morro do Alemão ou não? Se tem alguém que é de lá, me desculpe aqui. Não quero ofender, né? Mas falando baixo, mas ninguém foi só nós aqui mesmo. Toda a cidade tem um bairro assim que é bizarro, né? Aqui em Aracaju também tem um que dá medo, aquela ali. Em São Paulo é a Cracolândia, né? Todo mundo fica aí com a Cracolândia ali, certo? Aracaju não sei, né? Qual é o bairro? Fala baixo, terra dura? Não sei. Eu não sei se é o conceito de todos, né? Mas todo lugar não tem assim. Aí quando alguém é naquele lugar, aí todo mundo fala igual Jesus, né? Igual Natanael. Porventura pode o quê? Ver alguma coisa boa de lá. Queridos, na árvore genealógica de Jesus, encontramos uma lista de pessoas de caráter duvidoso, defeituosos, que tiveram momentos de fraqueza, momentos de mentira e de engano. Pessoas como homens sanguinários, rebeldes e até imorais e idólatras. Sangue de Jesus tem poder. Que coisa assustadora, não é? O rei Davi, por exemplo, um dos principais ancestrais do Messias, foi um homem de caráter inconstante e cometeu um triste pecado. Adulterou com a mulher do seu mais importante soldado. Lá também nós encontramos Salomão, o homem mais sábio do mundo, que se tornou o homem mais tolo quando se trata das práticas imorais. Também nós encontramos Judá, que se deitou com sua nora. Sangue de Jesus tem poder. Para, pastor, para. Vocês querem que eu pare ou não? Lá nós encontramos Manassés. Quem foi ele? Um rei
filhos a Baal. Que isso, meus irmãos? E eu poderia ir longe, mas eu não vou chegar. Muitos outros. Alguém pode questionar e pensar: como pode o Salvador do mundo ter uma descendência de pessoas com caráter duvidoso como esse? Não aceitava isso ou não? Jesus era para ter nascido aonde? A família mais perfeita que possa existir na terra, mas nasceu numa família, numa linhagem, numa árvore genealógica de pessoas como pecadores e duvidosas. Queridos, se fizermos um estudo minucioso dos ancestrais de Jesus, encontraremos lá mentirosos, assassinos, idólatras, adúlteros, e etc, etc, etc. A pergunta é: você ficou escandalizado? Antes de ficar chocado com a lista, eu quero levar você e eu a uma reflexão. Sejamos honestos com o que eu vou falar aqui agora. Parem e olhem para si mesmo, sem hipocrisia e sem máscara. Somos perfeitos? Somos perfeitos? Somos melhores como seres humanos do que eles? Claro que não. Então a pergunta que cabe aqui é: por que o Senhor então os escolheu? A resposta é simples: porque a sua graça é estendida a todos nós. Amém ou não? Amém. Por causa da sua graça, do seu amor, que é maior do que os nossos pecados e os nossos defeitos. Se não fosse a graça de Cristo revelada na cruz do Calvário, nenhum de nós se salvaria. Sim? Não temos do que se orgulhar, porque não temos mérito algum para comprar nossa salvação. Se alcançarmos a salvação, é por causa da graça de quem? De Cristo Jesus. Amém? Por isso ou não? Amém. Enquanto eu leio a passagem de Romanos capítulo 5, versículo 20, eu entendo perfeitamente o poder restaurador da graça. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, me ajudem, a graça é maior do que o adultério, ou não? É maior do que qualquer outro tipo de pecado, em qualquer dimensão, e todos aqueles que se permitem serão alcançados pela sua graça. A sua natureza pecaminosa é transformada. Amém. Não existe desculpa para viver no engano, na mentira, no pecado, na prática pecaminosa, em qualquer tipo de imoralidade, se temos a graça de Cristo à nossa disposição. Eu quero ressaltar nesta noite um relato sagrado de pessoas que se submeteram à graça de Cristo e foram perdoadas e restauradas pelo poder de Deus. Quando nos aprofundamos na linhagem de Jesus, o que nos chama a atenção é o fato do evangelista Mateus incluir na sua árvore genealógica, na sua linhagem, nome de mulheres. Sabe por quê? Porque mulheres não eram o quê? Contadas. Não era comum na
cultura da época relatar nome de mulheres, principalmente na linhagem de quem? De Jesus. E para complicar a situação, o evangelista Mateus faz questão de mencionar duas mulheres com um caráter duvidoso. Mulheres que tiveram vidas duvidosas, imoral, idólatra e muitas outras. A quem que eu estou me referindo? Raabe e Ruth. Está lá? O nome delas apareceu. Isso para nos mostrar que aos olhos de Deus não existe caso perdido. Por mais pecador que alguém se sinta, eu quero garantir para você, baseado na história de Ruth e Raabe, que onde abundou o pecado, me ajudem? Raabe era prostituta, meretriz. Ruth, mulher estrangeira, mulher pagã, moabita, veio da linhagem de Moabe. Essa nação surgiu de uma relação incestuosa. O Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, lá no alto da montanha, as filhas dele deram para ele bebidas alcoólicas, fortes, e ele ficou embriagado, e ela teve intimidade com o próprio pai. E da relação incestuosa nasceu um filho chamado Moabe e o outro chamado Amon. Desses filhos surgiram os Moabitas e os Amonitas, e se tornaram pagãos. A minha pergunta é: por que os nomes dessas duas mulheres com caráter duvidoso permaneceram na lista, na linhagem? Lembre-se, o evangelista Mateus escreveu a sua carta para qual público? Para os judeus. Talvez ele quisesse justificar para os judeus o nascimento suspeita do Messias. Ele quis mostrar se pessoas tão ilustres como Davi e Salomão foram filhos de mulheres sem esse status elevado, ninguém poderia acusar Jesus de ter nascido numa situação constrangedora. Outro detalhe importante: se esses nomes não estivessem ali, ou não aparecesse ali nomes de heróis e heroína, talvez muitos de nós não teríamos esperança de salvação. Quantos precisam da graça de Cristo, precisam de motivação para continuar lutando pelos seus fracassos, pelos seus erros, pelos seus desacertos, pelos altos e baixos? Quantas pessoas estão no Evangelho, mas tem altos e baixos, decepções? Ora e peca e ora. E olha para si mesmo: como que eu vou conseguir o céu se eu não consigo vencer essa fraqueza ou esse pecado? Essas duas mulheres recebem um destaque na árvore genealógica de Jesus. Como eu falei para vocês, não era comum mulheres serem citadas na linhagem. Algo muito raro, porque aquelas mulheres não eram israelitas de nascimento, o que prova que Deus quis que Raabe e Ruth estivessem ali. Raabe vivia em Jericó, a terra dos cananeus. Durante a conquista da terra prometida, ela foi um instrumento para ajudar os espíritos
espias lá, Josué, a conquistar a terra prometida. Sim, a terra de Canaã estava cheia de violência, depravação, inclusive tinha lá práticas imorais como incesto, a bestialidade, relações homoafetivas e muitas outras coisas. A situação complicou de tal forma que Deus determinou destruir todas aquelas nações. Quase todas as traduções em português chama Raabe de meretriz ou prostituta. E Deus usa uma mulher de reputação duvidosa para cumprir a sua vontade. E como recompensa, ele salva ou poupa a família de Raabe da destruição de Jericó. Todos morreram em Jericó, menos quem? Raabe e sua família. E essa mulher, integrante de um povo pagão, ela tem a graça de fazer parte da genealogia de quem? De Jesus. Querida, não. Ela casa com o príncipe de Judá, da tribo de Judá, e ela recebe a bênção de fazer parte da linhagem do Messias. Ruth, mulher moabita, pagã, na época dos juízes, houve uma grande fome em Israel, e um homem da tribo de Judá, chamado Elimeleque, migrou para Moabe com a sua mulher e 2 filhos. E lá, os seus filhos casaram com mulher com moabitas. Nenhum moabita poderia entrar, diz a Bíblia, na congregação, né? Era um povo rejeitado por Deus. Depois de um tempo, Elimeleque e seus 2 filhos morrem, deixando viúvas Noemi, Ruth e Orfa. Diante do desamparo, Noemi resolve voltar para Israel, recomeçar a sua vida, e liberou suas 2 noras para que seguisse a sua vida em sua terra natal. Orfa chorou muito e preferiu ficar em Moabe, mas Ruth disse a frase mais linda das Escrituras. Ela disse assim para sua sogra: não me inste para que te abandone e deixe de seguir, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali o que? Pousareis. Agora vem a frase: o teu Deus, ou o teu povo é o que? Meu povo. E o teu Deus é o que? Deus. Ruth nasceu moabita, com uma árvore genealógica mais miserável possível, mas ela se tornou israelita por opção, simplesmente porque ela reconhece o Deus de Israel como o verdadeiro Deus. Amém ou não? Amém. Aquele Deus que restaura vidas destruídas, casamento destruídas. O Deus de Ruth é o nosso Deus. E Ruth também teve privilégio de fazer parte da genealogia de quem? Jesus. Agora preste atenção. Não é só fazer parte. Ela foi mais longe, olha só. Raabe e Ruth aparece na lista do evangelista Mateus como? Capítulo 1, verso 5. E Salmo gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth Obed. E Obed gerou quem? Quem é Jessé? Pai de Davi. Elas não simplesmente não tiveram o privilégio de nascer na linhagem
do Messias. Elas se tornaram parente próximo do principal ancestral, que foi quem? Davi. Raabe, tataravó de Davi, que gerou a Boaz. Boaz casou com Ruth, bisavó de Davi, que gerou Obed, avó de Davi, que gerou Jessé, que foi o quê? Pai de Davi. Essas duas mulheres estavam bem próximas do rei Davi. Que honra ou não? Sim ou não? Sim. O que eu aprendo com isso aqui? Deus não faz acepção. A graça de Cristo restaura qualquer pessoa. Amém ou não? Amém. Por mais pecador que uma pessoa se sinta, a graça é maior do que o pecador. Os pecados. O que nós precisamos, meus queridos, é se humilhar diante de Deus, se arrepender dos nossos pecados, e Deus nos perdoa. Ele nos restaura, Ele nos exalta e Ele nos coloca em uma posição de honra. Amém. Tenha certeza que toda pessoa que busca a graça de Cristo, ela alcança um lugar de honra. Raabe era prostituta, Ruth, mulher moabita, pagã, descendentes de nações ímpias, inimigas do povo de Deus, mas ambas, elas foram honradas pelo Senhor. Foram honradas porque elas se humilharam, foram honradas porque elas se arrependeram dos seus pecados, foram honradas porque elas não estavam conformadas com a sua o quê? Situação. E Deus não vê como o homem vê, né? Diz assim, 1 Samuel capítulo 16: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está onde? E o Senhor? Como que o Senhor nos vê? Ele vê, é o coração, é nosso íntimo, é o que está dentro da nossa alma, dos nossos pensamentos. Ele sabe se estamos chorando por dentro, Ele conhece as nossas dores, e Ele nos vê de dentro para fora. Que maravilha, não? Isso nos traz alegria? Nos traz esperança ou não? Porque nós temos um Deus que nos conhece e nos entende como? Perfeitamente. Mateus diz assim, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão e com Isaac e com Jacó. Aonde? No reino dos céus. Muitos vão vir e vão tomar lugar à mesa. Pessoas que, aos nossos olhos, não eram para estar, como Raabe e Ruth, mas se arrependeram o quê? E se humilharam. Veja o que diz Romanos, como também diz em Oséias. Ele está fazendo menção, Paulo está fazendo menção no texto de Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí que eu digo, serão chamados o quê? Filho do Deus vivo. Amém ou não? Amém. Isso aconteceu com quem? Com Ruth e Raabe. Só elas. E a mulher samaritana? Também. E o oficial romano? Também. E a mulher cananeia? Também. E daqueles 10 leprosos, um que voltou para agradecer, ele era o quê? Samaritano. E os gregos que foram ver Jesus, da onde a gente não imagina, ali tem
pessoas sinceras e preciosas aos olhos de quem? De Deus. Por isso que a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais o que? Julgado. Veja o que diz o comentário bíblico. Parábola de Jesus. Cristo anseia que homens aflitos, cansados e opressos, a Ele vão. Anseia dar-lhes luz, alegria e paz, não encontradas em qualquer outra parte. Olha essa frase: os piores pecadores são objetos da sua profunda, ardente misericórdia, o quê? Amor. Aquele que Jesus tem um olhar especial. Aquele que se sente o quê? O pior dos pecadores. E o diabo trabalha diferente quando você peca, quando você comete um delito. Ele coloca na mente que você não pode orar, e não pode ir à igreja, e não pode ir a Cristo. Não é isso que ele coloca. Não ore não. Você vai fazer o que lá, rapaz? Pelo contrário. Quem precisa de médico? Hã? Os doentes ou os sãos? Doentes. Jesus falou: eu vim foi para pecadores. Eu não vim para justo. Eu vim foi para pecador. Se eu me sinto pecador, há esperança para mim. Amém ou não? Amém. Se eu me sinto que sou pecador, a graça de Cristo me alcança, desde quando eu me humilho e me arrependo. Olha, diz assim, desde a palavra de Jesus: ninguém é tão vil, tão decaído, que esteja além da operação do poder da onde? Da graça. Todos quantos querem submeter-se ao Espírito de Deus, o que nós precisamos? Submeter. Será implantado nele um princípio de novo de vida. A perdida imagem de Deus deve ser. Me ajudem. Então, o plano da redenção restaura a vida do pecador, renova, muda o coração ímpio, um coração de pedra em um coração de carne. A proposta do plano da redenção não é simplesmente perdão, mas é regeneração. A graça de Cristo tem poder para regenerar o pior dos pecadores. Amém ou não? Amém. O diabo não gosta disso, né? Ou não? Ele não gosta, porque ele perdeu a batalha. Ele não tem poder sobre um pecador que se rende a Cristo e aceita a sua graça. Você se sente pecador? É esse tipo de pessoas que Jesus quer restaurar. Amém ou não? Amém. Não se desespere, mesmo que nossos pecados sejam grandes, se confiarmos no poder restaurador da graça, nos humilharmos, nos arrependermos dos nossos pecados, o céu enviará a porção necessária da graça de Cristo para nos perdoar e nos restaurar. Amém ou não? Amém. O que precisamos? Para que essa graça nos alcance, o que precisamos? É nos humilharmos e não agirmos como artistas, né? Existe muita gente assim, que é artista, rapaz. Tenta maquiar um relatório, gente, a gente
engana o ser humano, mas não consegue enganar quem? Deus. Deus nos conhece. Nós precisamos abrir o coração a Ele e reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas e suplicarmos a sua graça e a sua misericórdia. E quando vamos a Cristo e reconhecemos isso, Ele nos perdoa, Ele nos dá a restauração, Ele nos dá paz, Ele nos dá a certeza da vida eterna. Amanhã não. Veja só esse outro texto, comentário bíblico. Olhamos para nós mesmos como se tivéssemos poder para nos salvar. Mas Jesus morreu por nós porque somos incapazes de fazer isso. Agora mesmo Ele está convidando-nos para nos achegarmos a Ele em nosso desamparo e sermos o quê? Salvos. Vejam, desonramos-lo por nossa incredulidade. É espantoso como tratamos o melhor de nossos amigos, com pouca confiança depositamos naquele que é capaz de nos salvar como? Perfeitamente. E que nos deu toda a prova de que? Seu grande amor. Quem mais está interessado em nos perdoar? Em nos salvar? Em nos restaurar? Jesus! E às vezes a gente vai a Cristo com reservas, com insegurança, né? Como que Ele não sabe, ou Ele não pode nos ajudar, ou Ele não tem interesse em nós. Vejam, muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros. Mas não nos devemos o quê? Desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos, abandonados ou rejeitados por Deus. Não, Cristo está à destra de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Temos um amigo diante do tribunal para declarar defesa em nosso favor. Ele vai dizer: não, pai, eu estou aqui para defender aí ele. O meu sangue foi derramado na cruz. Ele errou, pecou, mas ele se arrependeu aqui, pai. Ó, ele pediu perdão. Eu quero que o senhor coloque o meu crédito de 33 anos na conta dele. Amém, não? Amém. E a dívida dele está o quê? Paga. A palavra em hebraico é telestai, assim, né? Telestai, quer dizer o quê? Qual a tradução? Tudo pago. Está pago. Pago pelo meu sangue, pela minha vida de obediência perfeita. Está pago, não deve nada. E naquele momento, com o crédito de Cristo, diante do Pai, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Amém. E somos declarados o quê? Justo e preparado para o reino de Deus. Amém, meu amor? Amém. Vamos lá, finalizando aqui, estamos no finalmente. Não podeis, grava uma verdade aqui, gente. Não podeis mudar o vosso coração. Não existe remédio para o pecado na terra. Entende ou não? Não tem. Não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições. Entenda isso. O pecador, ele é incapaz de vencer o pecado sem a ajuda de quem? De Cristo. Mas podeis escolher o quê? Servi-lo. Podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele então operará em vós o querer e o efetuar segundo o quê? Quer dizer, a obediência
mas não por ele, mas pelo poder da graça. Amém ou não? Amém. Por isso que Paulo disse: posso, me ajudem, aquele que me fortalece. Todas as coisas, tendências pecaminosas, moral vil, tudo, paixão carnal, tudo é vencido. Não tem para onde correr. Se eu estiver em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores mais. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Vossas afeições centralizadas nele, vossos pensamentos estarão como? Em harmonia com ele. Isso aqui é a proposta do plano da redenção. Ele perdoa, ele restaura, ele muda a história, ele quebra a maldição de uma árvore genealógica ruim, ele liberta todo mundo do pecado. Amém. Olha que outra promessa. Pode haver o quê? Notáveis, e tem mesmo, né? Defeitos no caráter de um indivíduo, porque nós recebemos dos nossos ancestrais herança ruim. Contudo, mesmo que exista defeito gritante, tem que falar bem, sabe que eu sou ruim, pastor, porque minha mãe era ruim, ó. Eu a culpa na mãe, né? Outro fala bem assim: eu sou nervoso assim e perco a paciência, porque meu pai era assim. Meu avô era mulherengo, por isso que eu sou mulherengo, rapaz. Esse negócio de ficar com raiva de uma mulher é culpa do meu avô. Eu já nasci numa família assim, família de gente mulherengo. Aí começa a dar o quê? Desculpas na linhagem, na árvore genealógica. Olha só, pode haver notáveis defeitos no caráter de um indivíduo. Agora vem a boa notícia. Qual é a boa notícia? Contudo, quando ele se submete ao poder restaurador da graça divina, o Senhor faz dele, me ajudem! Amém ou não? Aleluia, né? Porque não há desculpa para uma vida em pecado. Não há. Se eu me submeto à graça de Cristo. Queridos, eu quero que vocês, antes de ir para casa, aprendam uma lição aqui. Quando a Bíblia fala submissão, o que quer dizer isso? Quando fala assim, ei, se submeta a mim, o que ele quer dizer isso? Submissão é permissão. Submissão é autorização. Submissão é crer. Podemos aprender isso com um carcereiro. Quando ele perguntou a Paulo, o que eu devo fazer para ser o quê? Salvo. Aí Paulo disse, crê, aonde? E será salvo quem? Tu e a tua árvore genealógica, entendeu? Todo mundo vai ser abençoado, tua descendência, tua família. Então, crer é se submeter. Diz mais, olha, por este simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gera em vosso coração o quê? Então, o ato de crer é submeter, é autorizar, é declarar: eu te aceito, Jesus, nesta noite como meu Salvador. Eu declaro diante da tua presença que eu reconheço que sou um pecador e preciso de cura, de restauração. Eu entrego minha vida a ti aqui agora e perdoo os meus pecados e transforma a minha vida e a minha história. Quando você faz isso, sois agora uma criança nascida na família de quem? De Deus. E Ele vos ama como ama quem? Ao seu próprio filho. Vocês entendem ou não? Vocês entendem como que esse processo de restauração acontece? Entende? Essa mensagem o diabo não gosta dela. Ele planejou talvez que eu nem pregasse ela nesta noite, mas essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Há esperança para o teu caso, meu irmão. Amém ou não? Amém.
cura física e a cura da alma. Lembra a irmã Joelma, né? Hoje cedo ela entrou aqui e falou que o filho dela fez uma cirurgia. A gente orou aqui com ela, orou em prol do filho dela, e eu li com ela o Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as enfermidades. O grande médico Jesus Cristo, Ele é o restaurador de vidas. Ele tem a cura física e tem a cura espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E esse grande médico está aqui nesta noite. Vocês creem? Diga amém. Ele está aqui. Eu estou sentindo que Ele está aqui com a gente. Vocês sentem ou não? E sabe por que Ele está aqui? Porque Ele tem uma bênção para você, meu irmão. Ele quer te abençoar nesta noite. Se você crê nessa bênção, entregue a tua vida a Jesus Cristo e faça dele o teu médico, o teu grande salvador. Essa decisão não é eu que tenho que fazer por ti, é você que tem que fazer. Se você quiser sair daqui mais leve, abençoado, com aquela sensação que de fato foi uma experiência diferente, só tem um jeito: é você decidir se submeter ao poder da graça de Cristo. Eu não vou fazer isso por você, é você que tem que fazer. E como que eu faço isso, pastor Franjaro? Eu estou simplificando aqui da melhor maneira possível, entendeu? Não? Tudo passa pelo processo mental, certo? A batalha do homem está na mente. Aonde que eu encontro paz? Quando eu sinto que na minha mente Jesus me ama e perdoa os meus pecados. Então é na minha mente. Não preciso nem abrir a boca, nem levantar do banco do meu lugar para mostrar para alguém que eu fiz isso. Não, na minha mente, no centro da vontade, eu Deus, eu declaro: toma posse, Senhor. A minha vida é tua. Perdoa os meus pecados e faz a obra que eu preciso nesta noite. Quando você faz isso, aí um novo ser começa a surgir. Aí uma nova vida começa a aparecer. Aí sim você está apto para fazer parte da família de Deus. Queridos, se eu pudesse abrir a cabeça de vocês nesta noite, para vocês entenderem isso, eu faria. Como eu faria? Pegar um bisturi, né, que chama bisturi. Ia fazer uma cirurgia aqui nesta noite, aqui, abrir a cabeça de todo mundo, e todo mundo ia voltar para casa diferente. Ai, pastor, obrigado, pastor, foi bom demais. Mas não precisa disso. O que precisa é o seguinte: é você, na sua mente, confessar os seus pecados e se submeter ao poder da graça de Cristo. Amém ou não? Amém. E o milagre vai o quê? Acontecer. E eu quero aproveitar o culto desta noite e nós vamos agora cantar uma música. Vindo no nosso ideia do Louvores ao Rei. E se tiver alguém aqui que quer tomar essa atitude de se submeter ao poder da graça, hoje é o seu dia. Hoje o Senhor vos convida a correr para os seus braços de amor e a fazer dele o teu salvador, o teu grande médico. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero que você saia daqui sentindo a bênção de Deus sobre a sua vida, meu querido irmão, meu querido irmão. E se tem alguém com essa disposição, eu quero que você venha à frente. Eu vou orar por ti, amém? Nós vamos cantar um hino. Dá o tom aí, meus jovens. Cadê o tom? Cadê o tom? Vou orar. Ao findar o quê? O labor desta vida. Queridos, venha à frente, deixe Jesus
vida, não só ela, mas a todos que quiserem uma oração, uma renovação espiritual. Vem à frente em nome de Jesus. Vamos cantar? Vem à frente. Quando que Cristo quer nos libertar e nos abençoar? Hoje é um dia de bênção para todos nós, meus irmãos. É um dia em que o Senhor está aqui conosco para nos libertar, nos abençoar e nos dar condições de prosseguir na caminhada cristã até a Canaã celestial. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. E nós iremos, neste momento, fazer uma oração intercessória em prol de cada um de nós aqui nesta noite, especialmente dos irmãos que vieram à frente em busca de uma bênção nesta noite. Nosso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, nosso Salvador, estamos em Tua presença, Senhor. Os nossos corações quebrantados, depois de termos ouvido a Tua palavra e compreendermos o poder restaurador da graça. Muito obrigado, Senhor, por grandes milagres de conversões, de transformações que Tu operaste aqui nesta terra. E nesta noite, nós, os Teus filhos, estamos aqui para confessar os nossos pecados e para Te suplicar a Tua bênção sobre as nossas vidas. Querido Deus, abençoe esses Teus filhos que vieram ao culto nesta noite ouvir a Tua palavra. Eles vieram aqui publicamente testemunhar o Teu amor e aceitar a Tua graça e o Teu perdão em suas vidas. E eu estou aqui, Senhor, para interceder por eles e pedir a Tua bênção a cada um deles. Obrigado, meu Deus,
por este final de semana abençoado que o Senhor nos concedeu. E continue conosco na nossa caminhada cristã. É o que nós te suplicamos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito bem, em alguns lugares, se vão passar